dia a todos e a todas. Antes de iniciarmos a sessão, peço aqui o pastor Flávio que ele faça uma oração aqui nesta casa, pastor, para acalmar os ânimos aqui de alguns vereadores, tá certo, meu amigo? Oi, som. Amém. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador Melo, presidente da casa, né? E na pessoa dele cumprimentar todos os vereadores e os que estão presentes. Antes de orar, eu quero ler um versículo da palavra de Deus. Ler aqui no meu celular, porque a vista já não está muito legal, né? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Amém? Glória a Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu quero nesse momento, Pai, te agradecer, como diz a tua palavra. Em tudo temos que dar graça. E estamos aqui, Senhor Deus, pela permissão do Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor tem permitido estarmos aqui na tua presença, nesta sessão extraordinária, nesta casa. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, quero apresentar a vida de cada vereador, de cada pessoa que se encontra nesse lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando, Pai, esta casa, trazendo, Senhor Jesus, meu Deus, paz, trazendo, Senhor Jesus, meu Deus, pensamentos, Senhor Deus, pensamentos bons, pensamentos, planos, Senhor Jesus, para esta cidade. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, como autoridade espiritual, Senhor Jesus, a vida de cada um, Senhor Deus, que se encontra nesse lugar. No nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado. Só temos, Senhor Deus, que te dar graça e reconhecer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Muito obrigado, vereador Leandro. Tá? Obrigado pelo convite. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos. Obrigado, pastor. Obrigado pela presença da sua esposa também. Doutor Luiz, conhecido como Júnior, né? É isso, né? Obrigado pela presença. Demais colaboradores da casa. Governo de Roraima, Câmara Municipal de Pacaraima, plenário do Palácio Francisco Fernando de Souza. Segunda sessão extraordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Pacaraima, realizada em 24 de abril de 2025. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos vereadores, sessão plenária. Segunda sessão extraordinária, 8ª legislatura, 24/4/2025. Aloysio Soares Azevedo. Presente. Bruna Sotomayor Bonato. Presente. Geraldo Nunes Mendes. Presente. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior. Presente. Francisco Souza Melo. Presente. Leandro Nascimento da Silva. Presente. Leandro Rodrigues de Oliveira da Silva. Presente. Luiz Alvino de Souza Neto. Presente. Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares. Presente. Odivaldo da Silva. Presente. Tertúlio Alves da Paixão Neto. Presente.
Acórdão regimental, presidente. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Agora, né? O meu 5, né? O meu 5, né? Opa, desculpa. Esse que aí. Mas tem esse parecer aqui, ó. Não, esse parecer conjunto, número 6. Sim, as comissões, né? Aos nobres vereadores, como é em regime especial, queria que os vereadores nós chegássemos a um bom senso e a gente não lê o parecer das comissões. Aí eu peço aos nobres vereadores aí, os que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam ficam de pé. O presidente não pode ter parecer se não teve a apresentação do projeto ainda. Então, primeiro, só tem que colocar o projeto em votação de regime especial, para a gente aprovar ou não. Depois de lido, para-se, aí faz-se um parecer. Beleza, tudo bem. Então, pode prosseguir. Ofício e Gabinete do Prefeito, número 283 de 2025, Pacaraima, 22 de abril de 2025. Ao excelentíssimo senhor Francisco Souza Mello, presidente da Comissão de Pacaraima, Palácio Francisco Fernandes de Souza, Rua Monte Roraima. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos a essa honrosa Casa Legislativa, por intermédio de sua excelência, a elevada apreciação desse novo parlamento, em caráter de urgência especial e em sessão extraordinária, o projeto de lei número 004/2025, que autoriza a distribuição gratuita de prêmios, brindes ou semelhantes mediante sorteio em datas comemorativas, concursos, campanhas ou outros eventos no âmbito do Poder Executivo do município de Pacaraima. Isto posto, solicitamos, em caráter de urgência especial e em sessão extraordinária, que o projeto de lei, após a leitura de análise, seja, por intermédio de Vossa Excelência, enviado ao plenário para deliberação e, se aprovado, que tramite por todas as fases regimentais até sua eventual sanção e publicação. Segue anexo parecer jurídico quanto à matéria. Cordialmente, Walter Dávila Sampaio, prefeito do município de Pacaraima. Mensagem governamental. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pacaraima, tenho a honra de submeter, por intermédio de sua excelência, a elevada apreciação desse nobre parlamento, em caráter de urgência especial, o projeto de lei número 004, que autoriza a distribuição gratuita de prêmios, brindes ou semelhantes mediante sorteio em datas comemorativas, concursos, campanhas ou outros eventos no âmbito do Poder Executivo do município de Pacaraima. A presente proposição de lei visa fortalecer a interação entre a administração pública municipal e a comunidade, promovendo maior participação popular e engajamento nos eventos organizados pela Prefeitura. A autorização para distribuição gratuita de brindes, materiais e prêmios por meio de sorteios em datas comemorativas e eventos de relevância para o município, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Aniversário da Cidade, Dia das Crianças, Dia dos Professores, entre outros. Apresenta-se como uma estratégia eficaz para alcançar diversos objetivos de interesse público. Em primeiro lugar, a iniciativa busca incentivar a participação da população nas atividades promovidas pelo município, ao oferecer a possibilidade de receber um brinde ou prêmio, cria-se um atrativo adicional em que estimula a presença dos cidadãos, fortalecendo o senso de pertencimento e a integração comunitária. A participação ativa da população nos eventos municipais é fundamental para o sucesso das iniciativas da Prefeitura e para a construção de uma cidade mais viva e engajada. Em segundo lugar,
A distribuição de materiais informativos e educativos como parte dos brindes representa uma oportunidade valiosa para disseminar informações relevantes sobre serviços públicos, programas municipais e direitos do cidadão e temas de interesse geral. Essa abordagem lúdica e indireta pode ser mais eficaz do que os métodos tradicionais de comunicação, alcançando um público mais amplo e diversificado. Ademais, a premiação em eventos específicos, como o Dia dos Professores, por exemplo, configura-se como uma forma de reconhecer e valorizar importantes segmentos da sociedade. Essa ação simbólica contribui para elevar a autoestima e o moral desses profissionais, incentivando a dedicação e o engajamento em suas respectivas áreas de atuação. Outro sim, a medida proposta pode dinamizar a economia local. A aquisição dos brindes e prêmios poderá ser direcionada para o comércio local, fomentando a geração de renda e o desenvolvimento econômico do município. Priorizar a compra de produtos e serviços de empresas locais fortalecerá o tecido empresarial da cidade e criará um ciclo virtuoso de desenvolvimento. É importante ressaltar que a distribuição dos brindes e prêmios será realizada de forma transparente e impessoal, por meio de sorteios, garantindo a igualdade de oportunidades a todos os participantes. A regulamentação da presente lei poderá estabelecer critérios claros para a aquisição dos itens, a realização dos sorteios e a prestação de contas dos recursos utilizados, assegurando a lisura do processo. Diante do exposto, a aprovação do presente projeto de lei representa um importante passo para fortalecer a relação entre a Prefeitura e a comunidade, promover a participação cidadã, disseminar informações relevantes, valorizar segmentos importantes da sociedade e dinamizar a economia local. Contamos com o apoio de nobres vereadores para a aprovação desta proposição, que certamente trará benefícios significativos para o nosso município. Valdir Dávila Sampaio, prefeito do município de Pacaraima. Projeto de lei número 004, autoriza a distribuição gratuita de prêmios, brindes ou semelhantes mediante sorteio em datas comemorativas, concursos, campanhas ou outros eventos no âmbito do Poder Executivo do município de Pacaraima. O prefeito do município de Pacaraima, Estado de Roraima, Valdir Dávila Sampaio, no uso de suas atribuições legais, artigo 2º, inciso 1, 3 e 9, artigo 81, uma lei da orgânica do município de Pacaraima, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, visando promover a inclusão e desenvolvimento social e cultural no município de Pacaraima, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir materiais, brindes, cestas, brinquedos ou outros materiais afins para distribuição em datas comemorativas, campanhas educativas ou em eventos realizados pelo município, bem como realizar locação de brinquedos infantis infláveis ou não para utilização nesses eventos. Artigo 2º, por eventos e datas comemorativas no município de Pacaraima, entende-se: 1º, confraternização universal, Ano Novo, 1º de janeiro. 2, Dia da Mulher, 8 de março. 3, Tiradentes, 21 de abril. 4, Páscoa. 5º, Dia do Trabalhador, 1º de maio. 6º, Dia das Mães, 2º domingo de maio. 7º, Dia dos Pais, 2º domingo de agosto. 8º, Independência do Brasil, 7 de setembro. 9º, Dia da Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, 12 de outubro. 10º, Dia dos Professores. 11º, aniversário do município, 17 de outubro. 12º, Dia do Servidor Público, 28 de outubro. 13º, Natal, 25 de dezembro. 14º, Réveillon, 31 de dezembro. 15º, ações sociais programadas. Artigo 3º, por campanhas educativas, entende-se aquelas realizadas pelo município de Pacaraima ou por meio de parceria deste com entidades públicas ou privadas em qualquer área de atuação. Artigo 4º, a presente lei tem como objetivo apenas autorizar a concessão dos materiais descritos no artigo 1º, não sendo obrigatória tal concessão, que obedecerá aos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Executivo Municipal. 5º, a presente lei será regulamentada através de decreto, o qual estabelecerá com clareza a forma de acessibilidade ao recebimento dos brindes em cada evento ou data comemorativa. Artigo 6º, as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo. Artigo 7º, as aquisições autorizadas pela presente lei deverão obedecer às regras previstas na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Pacaraima, 22 de abril de 2025, Valdir Dávila Sampaio, prefeito do município de Pacaraima.
Parecer jurídico, requerente gabinete do prefeito de Pacaraima, Valdir Dava Sampaio, assunto, análise do parecer jurídico do projeto de lei número 04/2025, dispõe sobre autorização de distribuição gratuita de prêmios, brindes ou semelhantes mediante sorteio, em datas comemorativas, concursos, campanhas ou outros eventos no âmbito do Poder Executivo do município de Pacaraima. Relatório. O ilustre prefeito municipal, por meio de ofício, no uso de suas atribuições de lei orgânica, Constituição Estadual e da Constituição Federal, encaminhou para a Procuradoria-Geral Municipal para a elaboração de parecer jurídico do projeto de lei supremacionado. O presente parecer jurídico será examinado quanto à sua pertinência constitucional, legal e jurídica. Em apertada síntese é o relato do necessário. Fundamentação. Salienta-se inicialmente que a presente análise está adstrita aos aspectos jurídicos que permeiam a solicitação do objeto dos autos, estando ressalvados desde logo quaisquer aspectos técnicos, econômicos, financeiros ou orçamentários não abrangidos pela alçada desta Procuradoria. Ressalta-se que a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, sendo meramente opinativo, não fundamentando decisão proferida pelas comissões ou nobres vereadores. Da iniciativa, competência em matéria do projeto de lei. O projeto de lei dispõe a autorização quanto à distribuição gratuita de prêmios, brindes ou semelhantes, mediante sorteio, em datas comemorativas, concursos, campanhas ou outros eventos no âmbito do Poder Executivo de Pacaraima. O artigo 18 da Constituição Federal de 88, inaugurando o tema de organização do Estado, prevê que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. O termo autonomia política, sob o ponto de vista jurídico, congrega um conjunto de capacidades conferidas aos entes federados para instituir a sua organização, legislação, administração e governo próprios. Auto de administração e autolegislação contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previsto na Constituição Federal para os municípios é tratada no artigo 30 da Lei Maior, nos seguintes termos. Artigo 30. Compete aos municípios: 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo de obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. À medida que se pretende instituir, se insere efetivamente na definição de interesse local, uma vez que diz respeito ao distrito e ao âmbito do município de Pacaraima. A iniciativa para o processo legislativo, por sua vez, também está adequada, haja visto que o Executivo, em consonância com os princípios da legalidade e legitimidade, tem competência legislativa para apresentar projetos de lei com matéria dessa natureza. A autorização legislativa suscitada apenas viria para compor, em conformidade com a legislação contida na Lei 14.133 de 2021, um amparo e uma possibilidade maior organização e programação quanto ao tema, por parte do Executivo Municipal. A propósito, ao tratar da alienação de bens móveis no âmbito da administração pública, o artigo 76, inciso 2º, a data-lei número 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, menciona o seguinte: artigo 76. Alienação de bens de administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Segundo, tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de doação, permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Destaca-se ainda que o projeto de lei apresenta uma não obrigação quanto à distribuição de referidos objetos em todas as datas comemorativas, ou seja, claramente serão realizados de acordo com a conveniência e disponibilidade orçamentária do ente. Por fim, o projeto encontra-se regidos em boa técnica legislativa, respeitados inclusive os preceitos da Lei Complementar número 25 de 1998, atendendo às disposições normativas quanto à clareza, precisão e ordem lógica, conforme trata o artigo 11 da referida lei. Conclusão:
Diante do exposto, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário. É o parecer jurídico, Pacaraima, 22 de abril de 2025. Do Estado de Pacaraima, Procuradoria-Geral do Município, Raicar Aguiar de Souza. Discussão. Discutir o projeto agora para a gente voltar. Não, vale tudo. Eu digo para Em discussão o projeto, hein? Questão de ordem, senhor presidente. Antes de colocar o projeto em votação, Vossa Excelência tem que botar o pedido do projeto em regime de urgência. Tem que botar antes o projeto, se a Câmara, se o plenário aceita em regime de urgência especial. Em votação, o requerimento do vereador Radivan. Não, eu não estou fazendo requerimento. Tá, não, então, A tramitação tem que correr conforme o rito. Em votação do projeto de lei. O regime de urgência especial. Em regime de urgência especial. Se o pleno aceita o projeto em regime de urgência especial... Quem aprova, permaneça como estão, se quiser aprova, fica de pé. Aprovado. É regime especial. O projeto foi aprovado em regime de urgência especial. Agora, pelo regimento, tem que ser encaminhado às comissões e, na outra oportunidade... Vereador, eu estou na dúvida aqui, eu queria que o senhor lisse aí no regimento, onde está escrito... É o artigo 118, vereador. Qual? O artigo 118. 118. Inciso 1º. Beleza. Então, agora, já foi aprovado em regime especial, está em votação o projeto de lei, que já acabou de ser lido aqui. Aliás, em discussão. Questão de ordem, presidente. Deu uma lida, né? Certo que o projeto chegou em caráter de urgência, né? E diz o artigo 118, vou ler aqui, os nobres colegas, né? Inciso 1º, artigo 118. Implica que a matéria seja deliberada em votação final dentro de, no máximo, 2 sessões, devendo os prazos para pareceres e apresentações de emendas serem reduzidas pela metade do prazo previsto neste regimento e não na concessão de vista. O que eu quero falar sobre isso é que o projeto de lei, ele cita no começo do cabeçalho, cita o artigo 12 e o artigo 81, e ele cita alguns incisos. E esses incisos não existem na lei orgânica do município. Então, por questão de transparência, eu acredito que esse projeto tem que voltar para a casa do Executivo para correção, para depois a gente começar a debater esse projeto, nobre presidente. Então, fica aqui, e sem contar que também que não deixa claro esse projeto aqui no artigo 6º, onde fala das despesas decorrentes da presente lei, que ocorrerão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento do Poder Executivo. Ou seja, aqui não diz da onde vai vir esse orçamento, não tá transparente esse projeto, na minha opinião, como vereador e como legislador dessa casa. Acredito que tem que voltar para a correção e depois a gente debater com as comissões e em plenário aqui. Tá? Esse é meu voto, não sou contra o projeto é bom, a gente sabe que o gestor precisa, a gente sabe que tem um recurso para isso, mas tem que deixar bem claro aqui nesse projeto de lei. Tá? Então, se eu for a favor desse projeto, eu estou assinando um cheque em branco, então eu não vou... Eu prefiro que a minha opinião é que volte esse projeto para a correção e depois, após essas correções, a gente volta em discussões. Tenho dito.
Senhor presidente, referente à discussão do projeto, bem observada a questão de ordem agressida pelo vereador Heraldo Nunes, mas eu vou falar com relação ao teor do projeto na íntegra. Eu estou falando aqui da questão da valorização e da disponibilização da concessão de direitos de fornecer esses brindes, né, em algumas festividades comemorativas, até ressalvando o que o vereador falou, da importância do projeto. E, ao meu ver, como gestor no município durante 10 anos, é muito importante a gente poder contar e ter uma legalidade, né? E aí até faço uma referência, já falei isso para os pares em outro momento, que, ao meu ver, é um respeito do Executivo para com o Legislativo, está fazendo uma solicitação dessa, né? Já visto que a gente já viu no município vários gestores fazendo doações de brinde sem ter um amparo legal. E agora está sendo solicitado um amparo legal para isso. É bem fato que foi colocado pelo vereador Rodivan o trâmite do projeto e tudo e tal. Eu acho que é algo que a plenária tem que discutir, né? Se vai correr o rito normal ou se não vai correr o rito normal. De antemão já requiro aqui, presidente, publicamente, que seja apreciado da mesma forma que foi feito por essa plenária no outro emergencial da saúde, que seja apreciado, discutido e votado na mesma sessão. Então, isso eu já faço com requerimento aqui de plenário, mesmo na discussão do projeto, né, nós temos esse fator que o vereador Heraldo colocou, de ter 2 incisos citados no projeto que está em dissonância com a legislação, é bem verdade, tanto é que foi lido o parecer do nosso jurídico com ressalva. Então, acho que não há dificuldade nenhuma da gente apreciar e leva em consideração aqui todos os outros discursos de todos os nobres pares e vereadores em sessões anteriores, de que o que for bom para o nosso município será aprovado por essa casa. Então, já antecipo meu voto, eu sou favorável ao projeto, voto sim pelo projeto, e mais uma vez ressalvo o meu requerimento de plenário para que seja apreciado, discutido e votado em uma sessão única, mesmo tendo dissonância aí com o disposto pelo nobre vereador Rodivan. Questão de ordem, presidente. Presidente, quando o vereador Heraldo se refere ao artigo 12 da lei orgânica, ele se refere com razão. O artigo 12 é somente o artigo, não tem nenhum inciso, lá citam 3 incisos. Se essa casa aprovar esse projeto da maneira que está, o senhor está dando abertura para todos os vereadores, inclusive para o executivo, para mandar o projeto da maneira que queira e da maneira que queira aprovar, com um erro grotesco desse. Então, eu compactuo com a ideia do professor Heraldo, o senhor devolve o projeto, eu sou a favor do projeto, sou a favor da distribuição de brindes em datas comemorativas. Agora, da maneira que está, não. Tem que ter valor. Tem que ter valor. É um projeto de lei que vai permanecer por muitos e muitos anos. Então, ele pode ser corrigido anualmente, através das percas, através do aumento, de tudo. Ele pode ser corrigido. Agora, dessa maneira, não. Ele pode comprar sim, vereador Luizinho, através de decreto legislativo. Sempre comprou e nunca um prefeito foi condenado por isso. Porque trata-se de recurso próprio. É um recurso que tira a parte da saúde, da educação, e o restante o prefeito faz dele, não o que bem entender, o que puder fazer. Então ele pode ser comprado através de decreto, não podemos aprovar da maneira que está. Eu, da maneira que está, sou contra, não voto a favor do projeto, e peço que os nobres colegas, vereadores, se atentem para esse erro. É um erro grotesco, é um erro de apresentação do projeto. Então não custa nada devolver para fazer a correção, para mandar valores. Aqui é um projeto de lei que está sendo autorizado ele comprar o que queira, do preço que queira. Então tem que ter limite nas coisas. Mas não existe. Eu não sou contra, sou a favor, que entendam bem. Mas tem que ter dinheiro para tudo. Nós também com a agricultura, uma agricultura que até hoje não foi preparada um palmo de terra. A agricultura, que é coisa importante em todo o município. Você vê aqui no Normandia, com um projeto gigante da Prefeitura de Pacaraíba, não. Pacaraíba não tem estrutura para dar 1 litro de óleo. Por quê? Porque não tem recurso próprio para comprar um combustível para a agricultura. É isso. Então temos que aprovar tudo que vier de lá, da maneira que vem. Agora aqui no projeto, não no projeto, mas na justificativa do projeto, diz que pode ser comprado no município de Pacaraíba. Concordo. Tem que ser. Podia ser. Mas o projeto do MEL, que esta Câmara aprovou por unanimidade,
Foi vetado por ele no seu total projeto. Não foi nem um artigo ou um inciso. Vetou porque não pode dar prioridade para os produtores de mel de Pacaraima. Então, assim, vamos ver da maneira que está. Se essa Câmara aprovar, Vossa Excelência está deixando, abrindo precedentes para qualquer projeto da maneira que vier ser reprovado. Pela ordem, senhor presidente. Toda essa discussão só está havendo porque é por isso que tem o regimento. O nome regimento é para nós obedecermos aqui. O projeto, estamos fazendo uma tempestade em copo d'água. Por isso que tem os prazos para nos respeitar. A casa, o vereador, o plenário, ele tem que respeitar o que tem no regimento. O regimento é o que rege as nossas condutas e nós temos que obedecer o que está escrito. Aqui é por isso que o nome está regimento. É o que vai conduzir as nossas atitudes, as nossas opiniões, mas dentro aqui. O plenário é soberano, sim, mas o plenário é soberano. O que tem aqui, ó, o que está escrito aqui no regimento e na lei orgânica. Nós não podemos aqui, de maneira alguma, né, só o que não tem previsão dentro do regimento, aí o pleno pode deliberar. O que não tem dentro do regimento. O que tem dentro do regimento, nós temos que obedecer. Os prazos das comissões. Se não precisasse, não tinha o regimento. Está dizendo aqui, em regime de urgência especial, tem que ser apresentado e repassado às comissões. O prazo será reduzido. O prazo será reduzido ao que está escrito. Então, nós temos que obedecer. Nós temos que ter tempo para ler o projeto, discutir as comissões pegar o parecer jurídico, ler o parecer jurídico, entendeu? Tomar, porque o parecer que vem para cá é das comissões, não é o parecer jurídico. É por isso que ele diz ali, é a mera opinião jurídica dele, né? Ele está dizendo o que tem, se tem vício, o projeto ou não. E os vereadores, a comissão, vai tomar suas decisões, vai analisar e fazer o seu relatório e apresentar o relatório aqui no pleno. Então, o rito correu, aqui, se formos obedecer o regimento, foi apresentado. E aí, Vossas Excelências vão dizer o quê? Se está correto ou não está correto na próxima sessão. O presidente pode convocar outra extraordinária, porque o projeto, aí é onde entra o requerimento que o vereador Luizinho estava fazendo. Entendeu? Para ser dispensado o parecer das comissões e discutido pelo pleno em única sessão. Aí está correndo o rito legal. Na próxima sessão, na sessão passada, como Vossa Excelência falou que eu questionei e disse que estava errado. Por isso que me abstive do parecer das comissões. Porque se alguém tomar conhecimento, anula todos os projetos que for aprovado, se for para a justiça. Isso prejudica o executivo, prejudica a população. Por quê? Porque tem que seguir o rito. Se não segue o rito, se não segue a lei, é ilegal, é inconstitucional. Todos os projetos em regime de urgência especial, ele tem que aprovar pelo pleno e ser encaminhado para as comissões. Na próxima sessão, se o presidente convocar no extraordinário ou na ordinária, porque o prazo é muito longo, ele pode convocar a extraordinária. Aí qualquer vereador pode fazer o requerimento pedindo que seja aprovado em única discussão e dispensar o parecer das comissões. Mais alguém? Para a discussão? Vereador Rodivan? Vossa Excelência fala que tem que seguir o rito, tem que seguir o regimento. Eu vou para 20 anos de mandato, eu nunca vi essa Casa Legislativa seguir o regimento, doutor. Nunca. Nunca vi. Porque se nós for seguir o regimento dessa casa, não anda. Aqui não anda. Já fizemos, a última sessão que nós fizemos foi em regime especial e foi aprovado. Confere, vereador Luiz. Mas eu vou botar em votação o requerimento do vereador Luiz.
11 pessoas aqui, 10 vão votar. O Luizinho, o vereador Luizinho, é o contrário do pensamento dele. Cada um vai expor seu pensamento. Não é porque o vereador Heraldo está dizendo que é contra, que os outros vão ser. Não é porque o vereador Luizinho é a favor, que todos vão ser. Cada um tem a sua opinião. Vai analisar o projeto e vai dizer se está certo ou errado, tomar o posicionamento. Eu estou falando só, não estou me referindo ao projeto. Eu estou me referindo à questão somente da tramitação. Que o projeto, o vereador Luizinho viu. Se eu estiver errado, Vossa Excelência pode me corrigir. Está corretíssimo, está corretíssimo. O projeto, todos os projetos. Agora, Vossa Excelência disse que aconteceu errado. Então é o seguinte, como o vereador Marcelo, faça o correto. Entendeu? Se todos fizeram errado, todos os presidentes que passaram por aqui, todas as mesas diretoras fizeram errado, então siga o correto. Por quê? Porque se fizermos errado, nós estamos dizendo que estamos fazendo errado e sabendo, tendo a consciência que está errado. Correto? Então vamos tentarmos. Presidente, deixa eu falar só um minutinho aqui. Presidente, se o senhor ler atentamente o artigo 12, não tem nada a ver com o projeto. Aqui fala de concessão de imóveis. Vereador Marcelo, o projeto, então, ele é inconstitucional. Não, o projeto em si não. A apresentação, sim. Aqui trata, sabe de quê? Aqui está tratando de alvará da lanchonete, que é um bem imóvel da prefeitura. Então a prefeitura pode fazer um alvará por 6 meses, seja 6 meses ou um ano. Então não tem nada a ver com o projeto. Não custa nada devolver para ele corrigir. Fica feio para esta casa aprovar um projeto errado. Todo mundo sabe que está errado. Todo mundo sabe que está errado. Aí vai aprovar porque veio, porque um vereador quer, o outro quer, entendeu? Porque por um motivo ou outro, devolve. Eu não sou contra, eu sou a favor do projeto. Mas de uma maneira que seja correta, entendeu? Da maneira correta, da maneira justa, e que a gente possa não ser chamado de burro depois, de cavalo. Dessa maneira que está, eu me abstenho do voto. Senhor presidente, ao meu ver e ao meu entendimento, e inclusive a gente tem a questão regimental também, vereador Rodivan, com relação à retirada da proposta de pauta. Quem deve retirar e quem não deve retirar, como deve ser retirada, está no nosso regimento, se vamos falar de regimento. Mas, ao meu ver, também a gente colocar o nosso jurídico em xeque. Quando a matéria vem para a pauta nessa casa, ela vem após um parecer do jurídico. E nós temos conhecimento do parecer do jurídico com ressalva. Ou seja, o próprio nosso jurídico ele diz que o projeto tem algum vício. Mas, em nenhum momento, ele diz que o projeto não deve ser entrado em pauta. Ele não diz que o projeto é inconstitucional, ele não diz que o projeto está errado, não. Ele diz que tem um vício, o vício já foi citado aqui pelo vereador Heraldo. O que não impede isso de vir a plenária e a votação. É bem simples. É só cada um tomar seu posicionamento. Quer seguir o rito, como o vereador Rodivan fez a descrição dele, ou quer aprovar o meu requerimento, dado como foi feito na sessão anterior do emergencial, cada um se posiciona e fala, faz, o seu voto, nós somos 11. A plenária soberana do que não tem o regimento, mas já foi feito lá atrás, por que não vai ser feito agora? Então solicito mais uma vez que o meu requerimento para aprovação, votação e apreciação seja feito na mesma sessão. Presidente, só para esclarecer. Presidente, eu não vou botar nada na cabeça de ninguém. O meu voto eu já sei como votar. Põe então, põe o requerimento do vereador. Só para esclarecer, presidente, questão de ordem. Eu vi o erro, detectei quando a nossa funcionária da casa mandou. Eu vi o erro, a gente tem um parecer do jurídico, mas eu sou a favor do projeto, para deixar bem claro, mas eu vou abster do voto. Por quê? Porque eu não vou votar um projeto de lei onde tem erros ortográficos. Onde foi o erro, não sei, se foi na Procuradoria. Inclusive no veto, não tem nada a ver, mas vou falar aqui do veto da multa de lixo, também tem outros erros grosseiros, naquela casa lá da Procuradoria de lá, onde já cita 2 artigos que também não tem nada a ver com o veto. Eu vou mostrar para os colegas, nobres colegas, o nosso amigo Vinícius está redigindo ali, já deixei para ele, vou entregar na mesa de cada um para vocês darem uma olhada. Então são erros que a gente não pode deixar passar. Essa casa aqui existe vereadores, após vereadores, professores, funcionários, existe funcionários públicos da CAE, então a gente, todos têm capacidade de estar lendo, observar. Então o projeto, ele chegou ontem, eu li, no mesmo momento que a moça deu, fui na lei orgânica e detectei o erro. Hoje, felizmente ali na nossa reunião,
alguns colegas falaram que tinha o erro lá do inciso, então eu volto a falar para vocês. É um erro grosseiro. A gente vai votar uma coisa que não existe. Então a gente vai ser taxado pela população, por quem quer que seja, porque a gente está aprovando uns artigos que não tem na lei orgânica. Então isso para deixar bem claro. Então eu solicito, né, vou fazer aqui um requerimento, solicito a devolução do projeto para poder estar reformulando ou corrigindo esse erro e voltar para casa para a gente debater. Simples. Tá? Então, esse é o meu requerimento. Do mesmo jeito o requerimento do professor Luiz, que ele quer um requerimento para votar, eu quero um requerimento para devolução. Pronto, e tenho dito. Presidente, por questão de ordem, você tem que colocar os requerimentos de votação, então suspenda a sessão por 5 minutos para ser resolvidos os assuntos externos. Eu não vou suspender a sessão, vou botar em votação. Em votação, o requerimento do vereador Luiz. Projeto de lei em uma única discussão e votação. Quem aprova, permaneça como estão. Os que desaprovam, fiquem de pé. Então, o requerimento do vereador foi negado, reprovado. Então, o projeto vai ser para devolução. Não, você tem que botar em votação. Exatamente. De devolução. Ou trâmite normal. Sim. Porque se ele não vai ser devolvido, ele vai correr o trâmite legal de ser convocado outra sessão para ser apreciado, senhor presidente. Não, se for tirar de pauta, ele vai ser seguido o rito. Questão de ordem, senhor presidente. 45 dias. Gente, esse projeto, se tirar de pauta hoje, ele vai ter que levar 45 dias para entrar na casa novamente, para ser aprovado. Porque nós vamos seguir o rito. O projeto Vai seguir o rito. Se tirar o projeto de pauta hoje, vai seguir o rito. Eu não boto ele em pauta. Qual o artigo que cita? Eu não... Qual é o artigo que cita? O vereador quer que siga o rito. Por onde? No regimento vai seguir o rito. A casa devendo, o executivo ele pode corrigir e pode devolver amanhã se quiser. Vai seguir o rito, vereador. Eu vou botar seguir o rito. O rito não dizer. Vai seguir o regimento. É questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. É o seguinte, aqui quando citar o artigo tem que provar. Não é, o artigo diz, o rito diz. Vereador, o rito diz. ó, Marcelo, vai seguir o rito. Não, o rito da casa você siga. Em requerimento, O rito da casa, o regimento requerimento do interno. vereador do Marcelo, do vereador Heraldo Mendes. Quarta-feira para mandar de volta. Para a devolução do projeto. Devolução para correção. Quarta-feira manda de volta. Certo. Presidente, questão de ordem. Gente, esse é para devolução, não é isso? Para devolver o projeto. Devolver para correção. Presidente, mas questão de ordem, só para ficar claro. Aqui ninguém está reprovando o projeto, nós estamos devolvendo para correção. Não, mas é Ele importante. pode corrigir hoje ainda se quiser. É pode mandar importante amanhã. deixar claro, pontuar muito bem, por exemplo, que o vereador colocou, Luizinho, sobre o fato de ter algumas observações, algumas ressalvas serem feitas, no qual eu também compactuo com isso, né, e meu voto de antemão é aprovado também. Então, assim, para que não haja nenhuma divergência no entendimento dos dois posicionamentos que estão ocorrendo aqui na casa. Né? Então, por exemplo, antes de levar a votação do vereador Heraldo, é importante esclarecer isso, das pessoas que estão aprovando ou não o projeto. Questão de ordem, presidente, questão de ordem. Diante de toda a situação, eu sugiro o seguinte, que a gente devolva o projeto como ele está, para que a gente não aprove e nem desaprove ele. Porque desaprovar, ele vai sair de pauta, vai correr a tramitação legal, tem a questão do prazo e tudo mais. Se a gente pega do jeito que ele está aqui, devolve, o executivo vai corrigir, se ele quiser
presidente. Ele já dá entrada amanhã na casa e a gente já aciona novamente uma nova extraordinária para aprovar ou desaprovar o projeto e então siga normal. Vereador Júnior, questão de ordem, presidente. Mas é isso que está sendo questionado aqui. O vereador Heraldo não está reprovando. O vereador Marcelo Bem-vindo, a mesma coisa. Aqui é só questão de correção. Né? A devolução para corrigir, né? E voltar para esta casa. Isso. Senhor presidente, só fazer mais uma colocação ainda na discussão aqui do projeto, referente à questão de correção na correção. Mais uma vez, a gente coloca em xeque o legislativo. Quem são legisladores somos nós. Qualquer vereador aqui poderia ter apresentado uma emenda para corrigir o artigo que consideravelmente veio errado. Não é artigo, presidente, é a apresentação. O artigo a gente podia... Sim, você podia fazer uma emenda corrigindo. Não, a apresentação não. Sim, você está pedindo para devolver. Ele não precisa ser devolvido, ele pode correr o trâmite normal e a gente apresentar a emenda corrigindo. Cabe ao executivo, é concordância. Lógico que pode. Não é a gente pode fazer uma emenda corrigindo o que a gente quiser, inclusive acrescentando itens a mais. Não, você então, assim, vai fazer um requerimento mandando de volta para o executivo. Mas agora, dia 11, por exemplo, a gente tem que das mais. É a apresentação do projeto. Sim, eu sei. Nós estamos discutindo o projeto. Nós estamos discutindo o projeto. Dia 11 tem o Dia das Mães. Ele vai correr o rito normal, dia 11 já não pode ser comprado o brinde do Dia das Mães porque não tem autorização. Aí que eu digo para vocês. Aí que eu digo para vocês. Aí o que eu coloco? Por que o vereador não identificou o erro e não preparou uma emenda do projeto para ser apresentada? Agora solicitar... Não. Porque não cabe emenda, não cabe emenda. Você só é inteligente, não cabe emenda. Por isso que a gente reuniu ali no plenarinho para falar do projeto. É a apresentação. A gente reuniu lá para falar do projeto. Lá no a gente reuniu agora há pouco para falar do projeto. Todo mundo ficou quieto. Quando traz para canal da aprovação, acontece isso. Presidente, bote em votação o requerimento e vamos resolver. Não. Outro do nada. De novo com o requerimento, vereador. Já foi votado o requerimento. Senhor presidente, falta o requerimento do professor Heraldo. Né? Tem o requerimento do professor Heraldo. Em votação, o requerimento do professor Heraldo para tirada de pauta do projeto. Questão de ordem, não é para tirar, é para voltar para devolução e correção. A ordem do fator não altera o produto, vereador. Em votação, os que aprovam o requerimento do vereador fiquem de pé e os que desaprovam fiquem... Os que aprovam fiquem sentados, os que desaprovam fiquem de pé. Aprovado. Então, aprovado a retirada de pauta do projeto. Requerimento do vereador Heraldo. Eu também, por ordem, senhor presidente. Não se sinta só não, meu vereador, você está comigo. Tem que corrigir. A coisa tem que andar da maneira que é para andar aqui. 9 da manhã a tratar, declaro encerrada. Senhor presidente, por questão de ordem, cada um pode usar suas considerações finais. É regimental. Apesar de que não teve inscrição, mas eu quero solicitar a inscrição. Não, pois pronto, você está autorizado. As considerações finais, conceda 5 minutos ao vereador Luiz. Quero agradecer aos presentes, servidores da casa, inclusive aproveito o momento para parabenizar, em nome do Vinícius, secretário-geral, o serviço de qualidade prestado por essa equipe, a todos vocês que se dedicam cada dia, né, pela funcionalidade do Legislativo. O trabalho de vocês é muito importante, desse assessoramento que vocês fazem para a gente todos os dias. Quero agradecer a presença do nosso amigo Luiz Ronaldier, que sempre está aqui nos apreciando. Obrigado pela presença. Tá? Saudar essa casa, os demais presidentes. Eu acho que a gente só fortalece o Legislativo, isso não é um embate pessoal, pelo contrário, é um embate de ideias que prova que essa legislatura, vereador Heraldo, com a qualidade que cada um tem citado por Vossa Excelência, ela só cresce o âmbito do nosso município das discussões. Então, cada posicionamento colocado aqui, a gente conta também com a exímia contribuição permanente. Eu quero fazer uma parabenização ao nosso vereador Rodivan, que é o vereador mais experiente no que tange ao regimento da casa, no entendimento dele muito singular e numa base jurídica muito boa, na qual ele apresenta todas as sessões. E aí eu acredito que é um caminho a seguir por todos os legisladores, o conhecimento do nosso regimento. Ao mesmo tempo,
né, senhor presidente, eu encerro dizendo que a gente pode determinar a ruptura do paradigma. Ou a gente segue totalmente o regimento que é a regra nossa, da nossa atuação, como foi disposto pelo vereador Rodivan, ou a gente, em determinado momento, por questão individual, ou questão de grupo, ou questão pessoal, ou questão partidária, ou qualquer questão afim que venha decidir, em determinado momento a gente avança com políticas municipais por questão A, e, por outro lado, a gente retrocessa por questão B. Em determinado momento, eu vejo que nossos posicionamentos de trazer a discussão, na hora de uma discussão de um projeto que está sendo proposto, outros projetos que, por sua vez, tenha sido bloqueado juridicamente ou ter sido vetado pelo Executivo. Então, assim, eu solicito que a gente se atente ao projeto que está sendo votado. Não a outros projetos, porque o meu projeto foi desaprovado, porque o meu projeto foi isso. Eu já tive projetos aqui que foi com parecer jurídico negado, que a gente teve que retirar de pauta. Tá? Mas a gente não vai trazer aqui para uma discussão de um projeto que é de importância, que é um emergencial, que foi votado por essa casa, que é de urgência e que, ao mesmo tempo, só concluindo, já vou concluir, presidente, a gente aprova que é de urgência e, ao mesmo tempo, a gente pede a retirada desse projeto. É um disparato esse pensamento, tenho dito. Vereador Rodivan, você não está inscrito, mas eu vou abrir a sessão para Vossa Excelência. Obrigado à mesa diretora e à Vossa Excelência, presidente que abriu a... Quero aqui, nas considerações finais, agradecer a todos os presentes aqui. Não vou citar não, porque a gente esquece alguns e depois fica meio triste por esquecer o nome de alguém. Como o vereador Luizinho acabou de dizer, nas suas considerações finais, fugindo já do protocolo, como disse a vereadora Bruna, ninguém é contra o projeto. Veio um erro que foi discutido pelo vereador Heraldo, vereador Marcelo, tudo bem. Questão da tramitação do projeto. Se segue o rito, tinha evitado todo esse questionamento. Entendeu? Um dia, 2 dias a mais, se fosse lido o projeto e encaminhado às comissões, tinha evitado todo esse debate. E as comissões iam se reunir, ia fazer um parecer, fazer um relatório, mandava para lá, e o próprio executivo retirava o projeto de pauta. Solicitava para retirar, para fazer a correção, se foi correção ortográfica, alguma coisa. Porque nos artigos não tem nenhum vício. O que tem o vício é nas apresentações. O projeto é bom para o município. Eu acredito que nenhum vereador seja contra o projeto. Foi achado um pequeno erro aqui, né, de ortografia, creio eu. Professor Heraldo, professor Marcelo, bem-vindo. O que está acontecendo é somente nós temos que nos atentar a seguir o rito. Por quê? Quando questiona, aí, mas foi aprovado o outro errado. Foi aprovado. Então, se alguém questionar, ele é inconstitucional. Todos os projetos que não seguem, se não seguir o que está na lei, isso até prejudica a nossa população e prejudica o executivo. Então, aqui eu acredito, né, vou falar por mim, não falo pelos outros, nós temos que ter essa responsabilidade de estarmos verificando, seguindo o espaço, como o vereador Luizinho. Eu tenho certeza que a devolução desse projeto, para essa correção, amanhã o executivo, amanhã, porque é só na apresentação, daqui para 1h30 da tarde, que agora que são 11h35, ele manda essa correção, o presidente convoca outra extraordinária, a comissão pode convocar, a comissão de justiça e redação final, ela tem autonomia, ela tem a prerrogativa de chegar e solicitar uma extraordinária, porque está dentro do regimento. E aí se discute e convoca outro e aprova. Não tem problema, não vai ter prejuízo algum. Nós estamos aqui, eu digo, se seguirmos o rito, estamos ajudando o executivo. Tenho dito, senhor presidente. Presidente, queria usar da fala um pouco também. Mas eu quero me referir, meu nobre vereador Luiz Alvino. Vossa Excelência tem um discurso bonito. Me admiro pelo discurso por tudo, mas teve uma pitada de maldade. Pitada grande. Vossa Excelência sabe que o meu pensamento em relação a esse projeto e o do professor Aldo
e de todos que votaram contra a tramitação dele, não é por conta de projeto que foi vetado pelo Executivo. Porque o veto se derruba. E eu tenho certeza que Vossa Excelência vai derrubar o meu veto. Então, assim, o discurso de Vossa Excelência é bonito. Agora coloca todo mundo em xeque como se a gente fosse contra o projeto de lei aqui apresentado. Ninguém é contra. Eu sou a favor que compre, que distribua brinde, que distribua brinquedo, mas da maneira que está, compromete a casa. O senhor sabe que compromete. É um erro que se Vossa Excelência chegasse para mim e falasse, embora eu tenha interesse também que aprove, mas se você, Marcelo está errado aqui, tem como corrigir? Para não chegar esse momento, tem como devolver lá? Como já aconteceu aqui, devolve lá, pede para corrigir, traz de volta. Isso era o certo. Entendeu? Agora sim, da maneira que está, só porque ele aprovar, para mostrar para o prefeito que pode, que deve, que faz, que acontece, não estou me referindo ao senhor nem a ninguém. Isso não pode acontecer nessa casa. Nós somos parceiros. Somos parceiros do prefeito, sim. Parceiro da cidade para o que é bom. Agora isso aqui, qualquer um derrubaria. Esse projeto da maneira que foi feito. Qualquer um. Se eu tivesse intenção de derrubar por marcação, por vingança, que eu não sou vingativo com ninguém, eu ia lá e derrubava. Mas é melhor corrigir. É melhor corrigir, entendeu? Enquanto o erro está no início. Porque só assim, não vem mais. Vão se atentar direitinho e vão ver que tem que mandar para essa casa. E o presidente Melo, a partir de agora, eu tenho certeza que vai seguir o regimento. Esse ele acabou de falar aí. Ele não vai acompanhar os outros do passado, que atropelavam o regimento. Vossa Excelência teve o apoio. Seguir o regimento, né, vereador? Então, pronto. Senhor presidente, só como foi citado pelo vereador, eu gostaria de usar a palavra por mais um minuto. Só para colocar em plenário, está registrado, vereador Marcelo, que não, como a sua interpretação foi por maldade. Se entender assim, eu sou homem suficientemente para pedir desculpa, não foi essa a intenção. O que eu coloquei aqui não é referente ao projeto, e nem a discussão que foi colocada aqui. O que eu coloquei é no sentido das sessões em geral. Eu, como eu falei, tive projetos já que foi vetado pelo nosso jurídico. Então, assim, não é que a gente tenha que trazer para as nossas discussões outros demais projetos. A discussão sobre o projeto local. Se só entender dessa forma, me desculpe, que não foi essa a minha intenção, nem de maldade com o senhor, nem com o vereador Heraldo. Pelo contrário. Você sabe da parceria, o seu projeto, por exemplo, você mesmo disse que eu sou a favor de derrubar o veto, porque eu considero que o projeto é importantíssimo para o nosso município, e a gente está aqui para provar o que é importante para o nosso município, seja em primeira sessão, seja em segunda, seja a casa é soberana, e eu respeito muito isso, a decisão do veto. Tá? No demais, senhor presidente, aproveitando o momento, quero citar que, mais uma vez, nosso município de Pacaraima foi alvo de operação da Polícia Federal com relação à questão da migração da fraude do INSS. Hoje a gente está com 2 processos, um a nível nacional de 6,3 milhões e esse daqui de Pacaraima, que isso é vergonhoso para o nosso município, mais uma vez o nosso município, por conta disso, citado. Eu estou falando isso por quê? Porque nós somos o para-choque da política. E como para-choque da política, a gente está no meio da rua pegando toda a questão. Nós somos políticos, nós somos representantes do povo. Então, mencionar que a gente não pactua com isso que está acontecendo, o que aconteceu, que isso não gera renda, não traz benefícios, só traz coisas maléficas para o nosso município. É tudo, tenho dito. Bom dia. Bom dia a todos. No nome do presidente, quero saudar todos os vereadores da casa. Quero saudar o prefeito, a primeira-dama, meu amigo Agamenon, compadre Alisson. Bom dia a todos. E dizer o motivo do meu voto no requerimento do professor Heraldo, falar para a professora Bruna, professor do Luizinho, qual foi o motivo de acompanhar os colegas, voltar o projeto para casa, e o prefeito corrigir. Quarta-feira nós temos sessão, se quiser mandar antes, a gente convoca outra extra para aprovar. E se não, manda na terça, na quarta, é sessão e a gente aprova. Tá bom? Muito obrigado e tenham dito. Bom, minhas considerações finais, né? Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, agradecer ao pastor aí pela sincera homenagem, né? Saudar o nosso prefeito, está aqui presente na casa. Em nome da professora Miciane, saudar todas as mulheres, saudar a primeira-dama.
Para deixar bem claro que voltar, né, ao assunto, já passou o debate, para esclarecer para quem está assistindo através do Facebook, que o projeto é de grande revalia. Eu sou a favor do projeto, só que eu não sou a favor de erros ortográficos, erros que cita lá o artigo 12, o artigo 81 da lei orgânica, que não existe inciso. Eu não sei onde como foi o erro, voltar a falar, se foi do jurídico, não sei quem foi, da prefeitura. Então, por isso que o meu pedido, os colegas acompanharam o meu pedido, juntamente com o Marcelo, a Luiz, o Leandro Silva, o Rodivan, Leandro Surumu e Teco, obrigado. Mas justamente é para corrigir, presidente, para a gente, aqui que nem eu falei, nós somos 11 vereadores, a gente tem que seguir o regimento sim, a gente tem que ler bastante, a gente está aqui em prol da população, a gente tem que oferecer o que é melhor. Então, se todos os projetos que for bom, como esse que é bom, se tivesse todos de acordo, teria o meu voto e tem meu voto favorável, só que eu não vou aprovar com erros ortográficos, tá? Porque senão entra em xeque eu, professor Heraldo, entra em xeque nós, vereadores, e depois vão estar taxados que aprovamos uma coisa sem ler. Tá? Então é muito importante a gente estar lendo, tá? Todos aqui têm que estar por dentro, tá? Das pautas que entra. E a gente, para deixar claro, aqui não tem. A gente tem o nosso grupo, cada um tem seu voto. Tá? Eu fico feliz quando a gente tem um debate da Casa Saudável. Aqui ninguém guarda rancor de ninguém. A gente tem um debate dentro da Câmara dos Vereadores, isso é importante sim, como em todos os parlamentos, federal, estadual. Isso é saudável, presidente. Essa legislatura 2025 a 2028, como sempre falo, onde eu ando é diferente. Então, fica aqui meus parabéns a todos os nobres vereadores também, tá? Porque se qualquer um cometer um erro, qualquer um vê um erro, tem que avisar o colega, tá? Tem que avisar o nobres pares. Então, foi isso que eu fiz quando ontem detectei o erro e fiquei para pronunciar aqui perante a casa. Porque hoje de manhã eu poderia ter chegado mais cedo e justamente ter falado para os colegas sobre o erro, só que eu estava em aula, tá? Além de vereador, também sou professor e exerço minha atividade, como todos os colegas aqui. Então, fica aqui minha palavra de agradecimento a todos. E a gente vai estar aqui na casa, né, vereador Rodivan, vereador Marcelo, vereador Leandro Surumu, Leandro Silva, a Luiz e todos os demais colegas, para aprovar o que for bom. Tá? Que for bom, tiver tudo dentro do regimento, certinho, a gente aprova. Tá bom? Fica aqui meu abraço ao presidente, ao vereador professor Luiz, professor Júnior, o vereador Júnior da Terra, que comanda aí os trabalhos da casa. Tá? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Vereador Teco. Bom dia a todos. Quero cumprimentar cada um que se faz presente aqui, cumprimentar os prefeitos, Agamenon, o Alisson, o Júnior, todos que estão presentes aqui, e a todos da casa também que estão fazendo esse trabalho aqui em nome do nosso parceiro Vinícius. Questão do projeto, né, eu fico observando o entendimento de cada um. Respeito o entendimento do Luiz também, do Heraldo, do Marcelo, do Rodivan, de todos que se manifestaram aí em questão do projeto. Sabemos que é um projeto bom para o nosso município, que com certeza cada um de nós aqui, a gente recebe uma mensagem, a gente recebe um pedido das comunidades, dos gestores. O Luiz, como disse que já foi bastante tempo gestor aí também, sofreu também com essa questão de ter um evento e ter que sortear um brinde, sortear um presente, alguma coisa. Todos nós aqui, a gente tem nossos apoiadores aí, e tem as pessoas nas escolas também que querem fazer uma festividade, algum evento e tem que presentear alguém. Então, essa ação da prefeitura e mandar esse projeto para cá é uma situação boa para a gente também, que ele pode estar atendendo no Dia das Crianças, no Dia das Mães que está chegando aí também, e assim atendendo a cada projeto. Então, assim, o meu entendimento, quando o projeto voltar, sou a favor também que seja feita essa correção aí que o Heraldo levantou também. Quando for corrigido, eu sou a favor sim desse projeto, que é um projeto que vai beneficiar a todos aqui no nosso município. Tenha um dia, senhor presidente. Vereador Leandro Surumu. Bom dia a todos. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus, cumprimentar todos que aqui estão, ao nosso prefeito, a minha esposa que está ali, e dizer, que, professor Luizinho, a gente não é contra o projeto de jeito nenhum. Como a gente sempre falou, que aqui a gente está
em favor do nosso município e sempre buscando, né, como o vereador Teco falou aqui, e a Vossa Excelência falou mais cedo, né, só a questão de correção, né, eu acho que não precisaria chegar a esse ponto, né, mas isso faz parte, né, mas acredito que retornando, acredito que todos os nossos companheiros aqui estão para aprovar esse projeto, que é muito bom sim para o nosso município, né. Desde já, meu muito obrigado e tenha um dia, senhor presidente. Vereadora Bruna. Só reafirmando a minha fala, né? Eu acredito sempre que o diálogo é a base de tudo, para esclarecer os pontos que precisam ser corrigidos. Eu sigo a linha do vereador Luizinho e acredito que questões pontuais, né, como erros gramaticais, são levando em conta a relevância do que nós estamos colocando aqui, né? É importantíssimo e também concordo que, já que existe o regimento, que ele seja seguido, mesmo em todo no seu mais amplo aspecto, né? Então, assim, mais uma vez reafirmando que sou a favor e sempre o que seja em prol do município, em benefício, nós estamos aqui para somar. E também concordo que é uma conversa saudável, né, onde você possa conversar e debater com argumentos, desde que não haja questões pessoais, mas sim pontuando na temática que se trata, é sempre o melhor caminho. Obrigada, presidente. Quero aqui saudar o prefeito Valdani, primeira-dama. Desculpa, eu não cumprimentei aqui. Prefeito, primeira-dama, e a todos os presentes também. Desculpa. Todos os funcionários dessa casa. Obrigado, Vinícius. Né, mas, se tratando do projeto, quando fala em erro ortográfico, isso aí não justifica a gente tirar um projeto dessa grande altura, né? Mas como já foi retirado, vamos seguir o rito. E como já foi citado aqui por alguns vereadores, que vários prefeitos fizeram por decreto, né? E eu acredito que tem prefeito aí que está enrolado aí para fazer esses trem aí por decreto. Então, eu acho que o prefeito achou a melhor forma, fazendo projeto de lei, para que seja legal, né? Então aqui eu quero desejar aqui a todos um bom final de semana, né? O projeto foi tirado de pauta, vai retornar para a prefeitura, vai ser corrigido lá o erro, e que mande para cá novamente, que vamos seguir o rito do regimento interno dessa casa. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.